Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima que antecede o clássico entre Corinthians e Palmeiras ganhou uma nova dimensão de tensão nesta semana, quando Dorival Júnior e Abel Ferreira protagonizaram um confronto direto, recheado de farpas trocadas, com direito a provocações e recados atravessados. A expectativa que já pairava sobre o duelo agora se torna ainda mais elétrica, com os treinadores usando as palavras como ferramentas afiadas, elevando a expectativa dos torcedores e a adrenalina de quem vive esse embate acirrado. A rivalidade que sempre esteve inscrita na história do derby ganha, assim, um novo capítulo de fogo cruzado. Dorival Júnior chega ao clássico embalado por sua trajetória recente, marcada por convicção e entusiasmo em se firmar à frente do Corinthians. À frente do clube desde o início da temporada, ele soma em seu histórico a ostentação do título do Campeonato Paulista, conquistado em disputa direta com o mesmo Palmeiras, um triunfo emocional e simbólico, que reacendeu as esperanças da fiel por dias de glória no Brasileirão. Seu discurso à imprensa sempre carregou a franqueza de quem quer resgatar a autoestima no Corinthians. Do outro lado, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, vive um momento igualmente pesado, não apenas pelo peso do clássico, mas pela pressão interna que assola o clube. Ele negou que tenha debochado dos protestos da torcida após a eliminação recente, tentando, com isso, desviar as atenções das críticas que se avolumam. Em sua fala pública, procurou manter a compostura, mas não conseguiu evitar que a tensão transbordasse, transformando cada palavra em alvo de especulação e análise. No Brasileirão de 2025, o panorama é claro. O Palmeiras figura entre os primeiros colocados, com oscilação mínima em sua campanha. Já o Corinthians amarga expectativas não correspondidas, ocupando atualmente uma posição intermediária, abaixo do rival, mas ainda com chance de reação. De acordo com a tabela da CBF, o Corinthians está em 11º lugar, com 25 pontos após 21 rodadas, enquanto o Palmeiras aparece à frente, pressionando pela liderança. A rivalidade entre os técnicos não é novidade. Dorival Júnior já se torna o 10º comandante do timão a enfrentar Abel Ferreira desde que ele assumiu o Palmeiras. Estatisticamente, o retrospecto pende para o lado do Verdão. Em 18 confrontos, o time alviverde saiu vitorioso em 8, empatou 7 e perdeu apenas 3, números que falam por si. Para o Corinthians, a temporada passou por reviravoltas. Com um início promissor no estadual, conquistando o Paulistão com autoridade, o comportamento na Série A deixou a desejar. A demissão de Ramon Dias após campanha irregular expôs a fragilidade interna e reacendeu o debate sobre o planejamento do clube. Enquanto isso, Abel Ferreira encara sua própria tempestade no Palmeiras. A pressão, agora, vem de dentro. Os protestos da torcida após recentes insucessos colocam sob holofote suas decisões táticas e sua relação com o elenco. Sua negação de deboche sobre os protestos ganhou repercussão, uma sinalização de que, para ele, a margem de erro está cada vez mais estreita. Tudo isso soma para um duelo que vai além da bola rolando. O clássico, marcado para 31 de agosto na Neoquímica Arena, ganha contornos dramáticos e psicológicos. A história se reapresenta em campo, mas os treinadores elevam um tom, cada palavra pode ser munição, cada gesto, estratégia, num jogo que se decide também fora das 4 linhas. Dentro do vestiário do Corinthians, o clima é de ou vira ou desce. A pressão por resultados aumentou com as críticas recentes de Memphis Depay, que não poupou críticas ao estilo de jogo da equipe, mencionando falta de consistência e criatividade ofensiva. Declarações que ressoaram como alerta para um elenco que aparenta entrar em campo sem plano claro nos minutos decisivos. Em contrapartida, no Palmeiras, a paciência da torcida parece estar se esgotando. A eliminação recente reabriu feridas sobre decisões de arbitragem e, principalmente, lesões no elenco. Abel, mesmo evitando o confronto direto com torcedores nas entrevistas, respira sob aviso. Cada clássico contra o Corinthians se transforma em ponto de virada ou mais uma crise anunciada. A guerra psicológica entre os técnicos ganha corpo nos treinos preparatórios. Dorival,
conhecido por seu pragmatismo, busca instigar seus atletas a acreditar no improvável e a usar a rivalidade como combustível. Abel, por sua vez, tenta disfarçar fragilidades com discursos calculados, reforçando que o foco está no desempenho, não no barulho externo. Mas o que se desenha é um clássico de consequências imensuráveis. Se o Corinthians vencer, Dorival pode ganhar fôlego para transformar sua missão num projeto de retomada. Se o Palmeiras triunfar, Abel silencia os críticos por mais um tempo e reafirma sua autoridade frente às cobranças. No meio disso, a Fiel e a torcida alviverde acompanham ansiosas, sabendo que, com ou sem bola na rede, esse clássico pode ser decisivo. A entrevista coletiva da última quinta-feira foi o estupim. Abel Ferreira, em tom irônico e com sorriso contido, deixou escapar uma frase que soou como indireta ao rival: há quem fale bonito, mas se esconde nos grandes jogos. A declaração caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Não demorou para Dorival rebater. Em sua própria coletiva, o comandante do Corinthians alfinetou: prefiro falar com títulos do que com ironia. Quem muito fala, às vezes esquece de treinar. A troca de farpas inflamou ainda mais o pré-jogo, fazendo do derby um palco de vaidades, vaia e vingança. Dentro do vestiário, os efeitos dessas declarações são claros. Abel Ferreira, que sempre prezou por blindar seus atletas, desta vez usou a provocação como ferramenta de motivação. Segundo fontes próximas à comissão técnica, o português exibiu a fala de Dorival no telão da preleção, usando-a como estupim emocional para seus jogadores entrarem com sangue nos olhos. Do outro lado, Dorival usou as estatísticas recentes para alimentar sua narrativa: eles são favoritos, mas favoritos também tropeçam quando pensam que já venceram. Essa guerra verbal remonta aos tempos de Libertadores, quando ambos já protagonizaram atritos indiretos. Abel, sempre cerebral, costuma medir palavras, mas nos clássicos, perde um pouco do verniz diplomático. Dorival, mais experiente, prefere se posicionar como o treinador que reconstrói elencos e recupera a autoestima. Agora, com ambos frente a frente num duelo que vale muito mais que 3 pontos, o futebol se entrelaça com o ego, a vaidade e a guerra fria das conferências de imprensa. A torcida do Palmeiras, que vinha cobrando postura mais agressiva do treinador, parece ter se dividido. Parte aplaudiu a declaração como sinal de reação. Outra, mais pragmática, cobra resultados concretos. Afinal, a eliminação precoce na Libertadores e o futebol burocrático apresentado contra equipes de menor expressão acenderam o alerta. Abel precisa mais do que provocar, precisa vencer. E convencer. Dorival, por sua vez, viu nas palavras de Abel uma oportunidade de se fortalecer diante da Fiel. Ele sabe que, apesar de ter vencido o Paulistão, sua permanência ainda é avaliada jogo a jogo. Um revés contra o maior rival pode minar sua estabilidade e gerar nova onda de questionamentos. O treinador tenta manter o ambiente leve, mas também sabe que, nos bastidores do Corinthians, o humor da diretoria é tão volátil quanto o da arquibancada. A imprensa repercute o embate como o maior derby dos últimos anos. Não apenas pela rivalidade histórica, mas pelo contexto que cerca o confronto. 2 clubes pressionados, 2 técnicos com histórico vencedor, 2 torcidas exigentes. A Neoquímica Arena será o caldeirão que pode transformar um herói em vilão em questão de minutos. A narrativa vai além do placar. Está nos gestos, nos olhares, principalmente, nas palavras. Na preparação final para o duelo, os treinadores adotaram caminhos distintos. Abel fechou os treinos à imprensa e concentrou o grupo em Atibaia. Optou por isolamento total, sem entrevistas nem vazamentos. Dorival, por outro lado, fez questão de treinar no CT Joaquim Grava com portões abertos, num gesto claro de confiança e resposta direta ao adversário. A gente não esconde, a gente mostra, afirmou. O jogo começa muito antes do apito inicial. No campo tático, o Palmeiras pode apostar em uma formação mais móvel, com Rafael Veiga voltando à titularidade e Endrick sendo preservado fisicamente para o segundo tempo. Já o Corinthians deve manter seu meio de campo mais combativo, com Maicon e Fausto Vera, tentando segurar a criatividade alviverde. Dorival sabe que o segredo está em neutralizar Dudu e Rony, ainda que nenhum deles viva sua melhor fase técnica.
Curiosamente, a torcida do Corinthians adotou postura provocativa nas redes sociais. Campanhas com hashtags como #SilêncioAbel e memes envolvendo o português viralizaram, enquanto torcedores do Palmeiras responderam com vídeos das últimas vitórias no derby. A guerra digital aqueceu o embate fora das quatro linhas. É como se cada perfil na internet representasse um grito na arquibancada. Nos bastidores do clube alviverde, dirigentes monitoram o comportamento de Abel. Apesar do respaldo da diretoria e dos títulos recentes, há preocupação com o desgaste do elenco e a relação com a torcida. Internamente, o discurso é de apoio irrestrito, mas há conselheiros que consideram um momento delicado demais para improvisações. Uma derrota no derby pode reacender velhas discussões sobre a longevidade do treinador português no comando. Do lado do timão, a confiança em Dorival ainda encontra resistência. Mesmo com bons números desde sua chegada, o futebol apresentado segue irregular. Contra o Palmeiras, o treinador tem a chance de ouro para provar que seu trabalho é mais do que um alívio momentâneo. Vencer o maior rival pode ser o divisor de águas que transformará o projeto em convicção. A arbitragem também entrou na pauta. Após recentes polêmicas envolvendo decisões questionáveis, as comissões técnicas exigiram atenção redobrada da CBF na escolha do trio responsável pelo derby. A tensão com a arbitragem já é antiga, especialmente do lado palmeirense, que reclama de pênaltis não marcados em jogos anteriores. Dorival também fez menção sutil, pedindo uma arbitragem que não queira ser protagonista. As casas de apostas apontam o Palmeiras como o leve favorito, reflexo da campanha superior no Brasileirão. Ainda assim, o Corinthians tem aproveitamento de 78% jogando em casa neste ano, um dado que equilibra o confronto. O fator torcida é inegável. A Fiel promete casa cheia e clima de guerra. Ingressos esgotados em menos de 6 horas. O duelo será testemunhado por quase 48 mil torcedores no estádio. Além da rivalidade, há também o peso financeiro. Uma vitória em clássico impacta diretamente o moral do elenco e pode influenciar até mesmo negociações em andamento. No Corinthians, há a expectativa de liberação de verba para novas contratações, dependendo da atuação no derby. No Palmeiras, a manutenção de Abel no comando técnico também será pauta interna a depender do resultado final. Ao que tudo indica, o derby deste fim de semana transcende os limites do campo. Ele simboliza o momento em que dois clubes gigantes tentam encontrar seus caminhos, dois técnicos defendem suas ideias e duas torcidas carregam sonhos que pesam toneladas. A bola vai rolar, mas a guerra começou bem antes do apito. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! As horas finais que antecedem o derby são marcadas por concentração máxima e silêncio tenso nos bastidores. No CT do Palmeiras, Abel Ferreira passa por sessões intensas de análise com sua comissão técnica. A estratégia traçada envolve não apenas a movimentação ofensiva, mas também a contenção emocional dos atletas. Ele sabe que provocação fora de campo pode se tornar armadilha dentro dele. Por isso, reforça que foco e frieza serão suas armas. Quem se exalta, erra, teria dito em reunião interna, segundo relatos de pessoas ligadas ao departamento de futebol. Já no Corinthians, Dorival Júnior adota postura oposta, discurso inflamado, olhos nos olhos, e a frase repetida como mantra nos corredores, é agora ou nunca. Ele sabe que vencer o Palmeiras tem um efeito simbólico gigantesco. Significa calar o rival, silenciar críticas, inflar o moral do elenco e, acima de tudo, tomar o protagonismo do futebol paulista de volta. Dorival aposta no lado emocional para extrair um desempenho além do esperado. Se o futebol é também um jogo de alma, ele acredita ter tocado fundo a dos seus comandados. As tensões explodem até mesmo em eventos paralelos. Em uma ação promocional organizada por patrocinadores, ex-jogadores dos dois clubes participaram de um debate amistoso, que rapidamente perdeu o tom cordial. Em tom sarcástico, um ex-meia palmeirense disse: "O Corinthians gosta de se fazer de vítima. Já o Palmeiras gosta de ganhar." A resposta veio com o ex-zagueiro do Timão,
que rebateu: gosta tanto de ganhar que ainda fala do Mundial de 1951. A plateia riu, mas o clima era tudo menos leve. Os próprios jogadores, mesmo que orientados a evitar declarações polêmicas, deixaram escapar frases carregadas de rivalidade. Murilo, zagueiro do Palmeiras, afirmou em entrevista rápida que não se ganha clássico com discurso, se ganha com bola. Cássio, do lado do Corinthians, rebateu sem citar nomes: quem fala demais, entrega o jogo. A gente responde em campo. Essas trocas verbais, aparentemente simples, inflamaram ainda mais a atmosfera nas redes sociais. Durante os treinos, uma cena chamou a atenção. Na última atividade tática do Corinthians, Dorival parou a movimentação defensiva para gritar: imaginem o estádio gritando seu nome após o apito final. Foi ovacionado. No dia seguinte, no treino fechado do Palmeiras, Abel foi visto reunido em círculo com seus atletas, num discurso silencioso, mas com olhares fixos e firmes. Quem viu de longe disse que era como se estivesse preparando um exército para a guerra. Em termos de legado, esse clássico também pode redefinir a imagem pública dos treinadores. Para Abel, uma vitória significaria reafirmar sua soberania em clássicos, além de estancar a crise interna. Já Dorival pode se firmar como o homem que devolveu orgulho a Fiel num dos momentos mais delicados da década. A biografia de ambos ganhará, inevitavelmente, um novo capítulo após este domingo. É por isso que o Palmeiras de 2025 assusta. Não apenas pelos jogadores que tem, mas pelo que representa. Um clube que aprendeu com os próprios erros, que modernizou suas práticas, que apostou na base e que atraiu talentos internacionais. Um clube que não depende de um craque específico, mas de uma estrutura funcional. Um clube que sabe que a glória não está apenas no título, mas no caminho percorrido até ele. E que está disposto a percorrê-lo com intensidade, inteligência e paixão. Aos poucos, a história da temporada vai se escrevendo com tinta verde. Os capítulos recentes, marcados por goleadas, contratações e títulos de base, mostram que a narrativa não é aleatória. É meticulosamente construída. E cada torcedor que veste a camisa, que canta no estádio, que vibra em casa, faz parte desse enredo. O Palmeiras não é apenas um clube, é um projeto coletivo, emocional, técnico e institucional que cresce a cada dia. E se há algo que 2025 tem provado é que não existe zona de conforto no Allianz Parque. A exigência é constante, os desafios se renovam e a resposta em campo tem sido à altura. O Palmeiras sabe onde quer chegar, e mais do que isso, sabe como chegar. E enquanto a temporada segue, uma certeza já pode ser cravada: o Verdão está vivo, pulsante e pronto para fazer história mais uma vez. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.